Oi, eu sou o Hugo e, devido a problemas técnicos, eu tive que cortar a parte inicial do vídeo, mas nada, não perdi a palestra, assim, eu só perdi a introdução que fizeram a mim, né? Então, é isso e boa palestra para vocês. Tchau. Então, aí tem esse rapaz, o Patrick Iglesias, ele escreveu essa introdução e eu vou segui-lo. Foi tipo o texto que eu li, assim. Então vamos lá. Ah, vamos pro Beamer. Tá. É, Vou fazer primeiro um lenga-lenga categórico, já que tem muita gente aí que gosta de categorias, né? Esse pessoal aí. Então, um espaço fiológico, essencialmente, eles são conjuntos que têm uma estrutura extra, né? Assim como grande parte das coisas de matemática, espaço topológico é um conjunto com uma topologia, variedade suave é um conjunto com atlas, etc. Então, o espaço fiológico é a mesma coisa, tipo, é um conjunto com estrutura extra. E, em essência, ele generaliza a noção de variedade suave. O que eu quero dizer com isso, assim? Que toda variedade suave é um espaço difiológico, e no contexto de espaços difiológico existe a noção de suavidade. E a suavidade difiológica para variedades coincide com a suavidade usual. Ou seja, um mapa é suave em variedades, sem somente C, ele é suave no contexto difiológico. Né? O que, em termos de fancy language, significa que variedades suaves tem um mergulho, tem um funtor de variedades suaves para espaços difiológicos que é fiel e pleno. Em essência é isso. Certo? Só que a categoria de tipo variedades suaves é uma porcaria. Tipo, a gente sabe disso, porque você não pode fazer quociente. Por exemplo, você vai quocientar uma variedade por um grupo, você tem que pôr hipóteses sobre o grupo para o quociente virar variedade. Você não consegue fazer união disjunta infinita de variedades sem perder base numerada, as coisas. Você não consegue fazer produto infinito de variedades. Então, em termos categóricos, a categoria de variedades é uma porcaria. Então, a noção de filologia meio que surge para você ter uma categoria que presta, que tem a noção de suavidade e que funciona bem com noções gerais, assim, como grupo fundamental, como grupos de cohomologia, formas diferenciais, fibrados, todas essas coisas que você faz em variedade, você pode fazer em filologia. Com a diferença é que você está trabalhando com uma categoria decente, né? Tipo, mais precisamente, a categoria de espaços difiológicos, ela vai formar a categoria bicompleta, que é fechada para limite com limite, o que, em termos simples, quer dizer que você pode fazer produto de espaços difiológicos à vontade, soma diretas de espaços difiológicos à vontade, e quociente de espaço difiológico por relação de equivalência continua sendo naturalmente espaço difiológico. E além disso, a categoria é cartesiana fechada, o que na prática significa que se você tem dois espaços difiológicos, então funções suaves, o espaço de funções suaves entre eles, né, se você pegar dois espaços difiológicos, você pode fazer o C infinito xy, que são funções suaves de x em y. Esse espaço, ele é espaço difiológico também, o que não acontece em Ô, Hugo, variedade. Hã? posso te interromper um pouquinho? Deve. É, se você está colocando as variedades dentro dos espaços geológicos, Uhum. então você está colocando mais hipóteses sobre os espaços geológicos? Eu não sei se eu entendi. Ou menos hipóteses. É tipo assim, do mesmo jeito que todo espaço métrico é um espaço topológico. Então, você pode pensar que espaço topológico é uma generalização de espaço métrico, de certo sentido. Assim. Eu escutei um chiado no fundo. É você, Gross? Ah, talvez seja eu, não sei. Ok. Não, não sou eu não, eu não chiei. Sabe o que Ok. pareceu? Pareceu uma notificação de celular vibrando, assim. É que, É isso é, que que- pareceu. é, Ah, é que eu fui eu escutei então. tipo um ii, assim. Não, não Mas, fui eu não. mas, Spray, mas, às vezes o telefone do spray tá ligado. mas, em certo sentido, Puxa, assim, Maíra, sem problema. o que eu quero dizer simplesmente é que toda variedade suave usual é um espaço fiológico.
a noção de suavidade para variedades coincide com a noção de suavidade de espaços difiológicos quando você restringe para variedades. A definição de espaço difiológico ela é relativamente simples. Eu acho ela mais simples que a de variedades mesmo. E o interessante de espaços difiológicos é que todas as construções são naturalmente difiológicos. Em variedades, se você pega sem infinito de uma variedade para outra, isso não é variedade. Isso vai ser uma variedade tipo Frechet ou coisa do tipo, certo? Mas ela não é variedade suave no sentido usual, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, com um grupo de difiomorfismos. O grupo de difiomorfismos de uma variedade, ele não é grupo de Lie. Mas no contexto de difiologia, ele vai ser um grupo difiológico, que é a versão de grupo de Lie nesse contexto, né? Então é nesse sentido que generaliza, assim. Tá claro a resposta, Maíra? Ah, entendi. Valeu. Ok? Então a ideia é que, tipo, esse espaço que é, tipo, horrível em variedades suaves, aqui ele é um espaço usual, assim. Beamer, aqui. Então, em essência, o que a gente tem é praticamente um topos, assim. Certo? Se você sabe a linguagem parnasiana aí. A única diferença é que a gente não tem o classificador de subobjetos que define topos. O resto a gente tem tudo, né? Mas eu não vou entrar em discussões categóricas, assim. Eu vou fazer uma coisa mais prática, assim. É só para dar uma visão geral de que espaços difiológicos generalizam variedades, né? E essa figura, ela ilustra bem o que eu quero dizer, assim. Se você pegar essa bola vermelha dentro, ela é tipo variedades. Se você pega uma variedade, por exemplo, você tem difiomorfismos de M, você tem quociente, você tem unformas, você tem funções suaves, tem espaços de geodésicas, você tem quocientes arbitrários, tem o espaço de todos os caminhos, o espaço de todos os loops, né, de caminhos fechados, e tem esse KN que eu não faço ideia do que é, eu procurei no artigo e não descobri. Mas o fato é que, tipo, todas essas construções usuais de variedades, elas são difiológicas, né? Então ela é fechada para essas construções. Né? Isso, em essência, é a grande vantagem de difiologia. A maior vantagem mesmo, e é o que me interessa de fato na minha pesquisa, é o fato de quocientes arbitrários terem estrutura suave. Isso é o que me importa de fato. E eu acho que é o que importa para muita gente, assim. O que eu acho legal também é que você pode fazer teoria de homologia. E a teoria de quando você faz homologia, você tem tipo assim que os grupos de homologia. Eu vejo aí espaço de loops e um espaço específico de geodésicas. Mas espaço de caminhos em geral também. Sim, é difiológico. Funciona também, não é porque, só. Porque caminhos é o quê? É ser infinito de intervalo e em espaço. Perfeito. Concordo. Né? Então, perfeito. O espaço de caminhos é. E espaço de loops é um subespaço difiológico. Subespaço de loops lá dentro. Tá, perfeito. Então, é tipo assim, é impossível você sair dessa categoria. Mesmo que você defina, por exemplo, homologia singular. A homologia singular, os grupos de homologia são espaços difiológicos, o operador bordo vai ser suave. Isso, tipo, tem estrutura em todos os níveis, sabe? É uma coisa muito interessante por esse aspecto. O fato de você ter estrutura suave em toda a construção que você faça dentro de geometria. Assim, né? E agora vamos para um exemplo, que é o exemplo principal do texto, que é o toro irracional. Então você tem tipo o toro, que eu vou modelar como sendo R2 sobre Z2. E você tem esse subgrupo, que é o delta alfa, que é o delta alfa, que é essencialmente a geodésica do toro dada por inclinação alfa, certo? Partindo pela origem, partindo do elemento zero, certo? Vocês estão vendo o quadrado aqui? Pessoal? Sim. Tá claro? Sim. Ok? Tá, perfeito. E a gente sabe de geometria básica, geometria diferencial, alguma coisa assim, que essa geodésica tem um comportamento ou outro de acordo com esse alfa, com esse ângulo de inclinação. Se esse ângulo ele for racional, essa geodésica ela dá um número finito de voltas. Se esse ângulo é irracional, essa geodésica não fecha e ela dá um número infinito de voltas. E mais que isso, ela forma um conjunto denso dentro do toro.
Certo? Vocês se lembram disso, né? Isso é consequência de argumento de aproximação diofantina, assim. Vocês devem ter visto isso, talvez, em cursos de GD, coisa assim. Certo? Né? Mas o fato é que, tipo, tem esse fenômeno. Com o ângulo racional, dá uma curva fechada, esse subgrupo do toro. E para ângulo irracional, dá uma curva aberta, que é densa. Então, esse é o fenômeno que acontece. Né? Aí a pergunta é, o que acontece quando eu pego esse toro e quociento por esse grupo? Né? Qual que é o objeto geométrico? Então, vamos tratar primeiro o caso racional. Né? Tem jeitos de fazer prova rigorosa, mas eu não gosto de fazer prova rigorosa. Então, eu vou fazer a prova migué. Né? Então, você tem T-alfa, que é o quociente do T2 pela aquela órbita densa, pela aquela órbita fechada, eu supondo alfa racional. Então, o delta alfa é uma curva fechada, é um círculo dentro do toro. Então, esse quociente T-alfa, o que eu afirmo é que ele é um círculo. Né? E como é que você prova isso? Você simplesmente pega o mapa projeção de T2 para S1, que é projetar na segunda coordenada, pega uma fibra arbitrária, que eu desenhei em azul no quadrado, certo? E em essência, quando você faz o quociente, você vai ter classes de equivalência, e cada classe de equivalência tem um representante em cima desse círculo. Certo? Vocês concordam com isso? Pessoal? Discordam? Concordam? Você tem que dar um tempo pra gente desmutar o microfone e Tá claro aí. Não, ó, falar. tem um atalho que eu acho que é Ctrl G. Que habilita e. Que habilita. Tá. Opa! Não, que habilita e desabilita o microfone. Eu tenho quase certeza que é Ctrl G. É Ctrl V, Ctrl D. É Ctrl D, na verdade. Ctrl D. Então, vocês concordam? Beleza. Não, isso é maravilhoso, assim. Vocês concordam com figura? Que eu pego uma fibra e cada classe de equivalência do quociente tem um elemento só nessa fibra? Esse atalho sugerido é cromocentrista. No Firefox não funciona, só gostaria de dizer isso. Ah, mas eu faço no Firefox? Não, cara, eu tô usando o Firefox aqui e funciona. Esperança de que funcione. Agora funcionou, por algum motivo. Tá bom, legal. Maravilha. É inteligência artificial, ele escutou, processou e... É o Google te ouvindo. Mas tá claro? Ou desenho? eu não entendi muito bem não, o que você falou. Explica de novo Ó, o negócio da classe de equivalência. você você tem essa projeção na segunda coordenada, né? Aí você pega uma fibra arbitrária. Isso vai te dar um loop, né? Tá. Aí o que vai acontecer? Sim, Esse loop vai intersectar, tipo... Não, o que eu disse tá errado, de fato. Mas esse loop vai te dar aquele desenho que tá ali. Os dois desenhos, certo? Ele vai intersectar esse loop azul. Tá, azul. tudo bem. Tá, Tudo bem? tem loop azul, beleza. Tudo bem? Concordo. Isso eu concordo. Aí vamos pra próxima figura. Sim. A curva vermelha, ela dá um número finito de voltas. A curva azul dá uma volta só. Mas daquele intervalo mais sombreado, mais azul, mais grosso aqui, tá vendo? Onde eu tô com o mouse. Uhum. Cada ponto desse tem cada classe lateral tem um ponto só nesse intervalo. Concordo? Uhum. Certo? Com exceção dos vértices. Sim. Com exceção dos vértices, os vértices têm redundância. Algum dos microfones que está aberto está transmitindo um Ok. chiado. Vocês concordam com isso? Não. Vocês concordam? Sim. Ok, eu agora entendi Sim, o que você concordo. tá dizendo aí. Tranquilo. Então, o que acontece? Quando você está colando esses vértices, né? Então, você obtém um círculo. Esse é o argumento Miguel em ciência. Certo? Tá certo. Vocês acreditam nesse argumento? Pode fazer uma prova rigorosa, assim, não é difícil, assim. Mas Eu nem vi aonde que tá o Miguel, cara. Pra mim esse argumento tá bem formal. Não, mas os seus padrões de rigor são bem baixos, né? Eu concordo com o Grau. Mas tá tudo bem, então? Então vamos pro caso não trivial, assim. Que é o caso irracional. No caso irracional, o que você tem essencialmente quando você quocienta
quando você pega esse cara e quocienta pela... Aqui, quando você pega o círculo, o que vai acontecer é que, tipo assim, você pode pegar um representante de cada classe de equivalência e meio que você obtém um círculo denso, assim. Pelo menos essa é a intuição que eu tenho, assim. Não é uma figura muito precisa, mas em essência é isso, assim. Você pega aquele círculo azul e você pega um ponto de cada classe de equivalência. Você lá usa o seu axioma da escolha, assim, e pega um ponto de cada classe lateral, certo? E em essência você obtém esse círculo que, tipo, é totalmente desconexo, assim. E esse círculo ele é chamado de toro irracional. A razão pela qual eu acho que ele chama toro é porque o π1 dele, o grupo fundamental dele, é Z cartesiano Z, igual ao do toro. Né? Não é Z igual ao do círculo, é Z mais Z. Certo? Então eu acho que é por isso que eles chamam de toro irracional. Mas em essência o toro irracional é esse monstro. Certo? E o que é interessante é que, tipo, topologicamente, se você põe topologia quociente, a topologia desse rapaz é absolutamente sem graça, assim. Os únicos abertos é, tipo, o espaço todo e o vazio. Então, do ponto de vista topológico, esse espaço é, tipo... ele não tem nenhuma estrutura, sabe? Só que do ponto de vista difiológico, ele tem uma estrutura bem, tipo, diversa, assim. Ele tem muita coisa, assim. Por exemplo, esse mapa, que vai de T2 para T-alfa, o mapa quociente, se você pegar cada fibra, a fibra vai ser aquela curva vermelha densa, talvez transladada, mas vai ser aquela curva vermelha densa. Então, cada fibra é uma reta. E, de fato, esse mapa ele é um fibrado, e dá para definir fibrado em espaço difiológico, é um fibrado cujas fibras são retas. Então, você tem o T-alfa, ele é um fibrado de reta sobre o círculo. Isso também dá uma intuição, o porquê que o π1 dele é o mesmo que o π1 do toro. Porque como as fibras são retas, você pode contrair as fibras do toro e obter o T-alfa. Então os grupos fundamentais são os mesmos. Né? Claro que tem tipo uma prova disso, mas tipo, heuristicamente, se você tem um fibrado de retas sobre um espaço, então o π1 dos dois é o mesmo, porque você pode simplesmente contrair essas retas para um ponto, né? Então isso explica o porquê que o grupo fundamental é o mesmo que o do toro, né? Além disso, esse grupo ele tem tipo cohomologia de de Rham. De fato, todo espaço difiológico tem cohomologia de de Rham, tem formas diferenciais, tem teorema de Stokes, tem teorema de de Rham, que não é um isomorfismo, mas é tipo uma coisa muito linda. Tem todas essas coisas de geometria diferencial, tem plano tangente, tem tudo, né? Cara, mas o que vem a ser uma teoria de integração aí nesse lugar? Como que funciona a história? A teoria de integração é muito simples, assim. Você tem uma... Por exemplo, como é que você pode pegar um mapa de um cubo no seu espaço difiológico, aí você vai ter uma forma diferencial no espaço difiológico, você faz o pullback pro cubo e integra no cubo. Bom, é igual em variedades. Igualzinho em variedades, não tem muita diferença. Né? E por isso que você tem muita compatibilidade com homologia singular também. Homologia singular. Porque você pode fazer homologia cúbica, por exemplo. E, tipo, tudo se comporta muito bem, assim. Né? A ideia é que, tipo assim, integração, teorema de Stokes, todas essas coisas valem simplesmente, assim. Do mesmo jeito que em variedades. Né? Então, esse é o efeito. Um pouco misterioso, assim, mas... Não, isso eu vou fazer em seminários futuros, assim, não vou fazer hoje. Ok. Porque Não, tá claro, isso é mais complicado, assim. Mas Oi. Hugo, e só para entender uma coisinha, você estava falando então desse... Quem tá falando? Do π1, o desse Irá? touro... Não, é Thiago, a gente se falou umas vezes no Telegram. Ah, o Solov? Eu mesmo. Bom. Então, você estava falando do π1 desse cara aí, então você está pensando no π1 nesse sentido de fiológico, então? π1 no sentido de fiológico. O legal de teoria de fiologia é que a teoria de recobrimentos, a teoria de π1, de πn's, ela funciona muito fácil. Por exemplo, é quase uma trivialidade provar a existência de recobrimento universal. Tipo assim, é realmente trivial provar isso.
Porque você simplesmente Legal. faz um argumento de espaços de loop, assim. É muito mais fácil do que em topologia. Eu tenho a perspectiva hoje em dia que a gente faz topologia algébrica no lugar errado. Pra mim, topologia algébrica devia ser feito em espaços difiológicos, assim. Eu tô tentando convencer o Breno desse fato. Mas Veja, categoria CCC, cara, isso não é brincadeira, isso é muita estrutura. Não, É um exato. negócio que realmente é Grothendieck na veia, cara. É um objeto horrível, mas uma categoria absolutamente maravilhosa. Sim, tipo, você pode fazer tudo o que você faz de jeito diferencial. Então, e eu acho que dá pra fazer muita coisa riemanniano também, mas eu não adentrei nessa parte ainda. Né? Mas bem, então o fenômeno que acontece é que esse mapa de T2 para T-alfa, ele tem dois comportamentos diferentes de acordo se alfa é racional ou não. Se alfa é racional, então você tem um mapa de T2 em T2 e as fibras são círculos. Então você tem um fibrado de círculo sobre círculo, que é o jeito usual como a gente vê toro, né? Mas se o alfa é irracional, você tem um fibrado de retas sobre T-alfa, que é tipo esse toro irracional, e é um comportamento geométrico totalmente diferente. Então, em essência, é isso. E tem esses teoremas estranhos. Eu vou falar de cada um, assim. O primeiro teorema é tipo assim, lindo, assim. Parece que a primeira vez que ele foi provado foi usando a geometria não comutativa. E é tipo uma prova muito complexa. Eu lembro que eu vi esse cara também num contexto, numa palestra de stacks. E a prova era muito complicada também, era muito categórica, usando grupoides, etc. E aqui, como eu vou mostrar depois, a prova é uma conta boba. E tipo, com uma conta boba, você tem esse primeiro resultado. E diz que se alfa e beta são irracionais, então dois tórios irracionais são diffeomorphos, C e somente C, existe uma matriz em SL2Z, tal que um se escreve em termos do outro. Né? Eu, pessoalmente, preferiria colocar PSL2Z, projetivo, assim, espaço de transformações de Möbius. Mas como o livro usa matriz, eu preferi deixar assim, né? E tipo, o que é engraçado disso, que é uma meditação que eu ando tendo, assim, ultimamente, é que isso lembra muito superfícies de rima. O Gross certamente vai concordar com isso. Né? Em superfícies de rima, vocês me permitem fazer uma breve digressão aqui ou vocês têm pressa? Então, em superfícies de rima você tem o quê? Você tem o semiplano, né? Você tem tipo R cartesiano, R positivo, assim, né? E você pode pegar o vetor 1 e um número complexo Z, certo? E esse cara aqui, você pode fazer um toro com ele. Que é Z mais... eu escolhi uma letra ruim, assim. Vou pegar alfa. Alfa Z. Tudo bem? E você tem um toro. Aí o que acontece? O espaço de toros, ele é simplesmente que dois toros são biolomorfos, né? São biolomorfos. C e somente C, você tem que beta. É a mesma condição que aparece aqui. A alfa mais B, C alfa mais D, tal que A, B, C, D pertence a SL2Z. Né? Com a diferença que alfa e beta aqui são números complexos. Né? E isso aqui te dá a classificação de todos os toros. Né? O espaço de moduli de toros. Nesse caso, a impressão que eu tenho é que a gente está estudando C2, Z mais alfa, Z, com alfa real. Que é o caso onde o alfa está em cima da reta R. E o que vai acontecer é que você vai obter cilindros aqui. Se o alfa é racional... Esse C2 é R2, né? No caso, C. Desculpa. Isso, é C. Eu escrevi C2 em cima também. É C. Nossa, eu tô falando besteira, desculpa, pessoal. É plano complexo. Tudo bem? Tá claro? Alguém responde assim. Uhum. Hã?
Sim, senhor. Sim, senhor? Tranquilo. Maravilha. Então, esse aqui é o espaço de Moduli de toros. E se o alfa ele tem parte imaginária zero, ou seja, se alfa é real, você tem esse quociente. E se alfa é racional, isso aqui vai tipo te dar um cilindro mesmo, o quociente. Certo? E em essência só existe um cilindro. Todos os cilindros são a mesma coisa. E de fato, todos os números racionais são equivalentes por ação de SLZ. SL2Z. Então isso quer dizer que o espaço classificador de cilindros só te dá um cilindro. Só que no caso onde alfa é irracional, você tem esse monstro e você tem esse cilindro feito em cima desse monstro. E esses caras, sendo que exista alguma definição de biolomorfismo, eu não sei se tem, isso aqui eu tava pensando assim, por mim mesmo. Opa. Acidente de percurso aqui. Isso. Você tem esses cilindros estranhos. Você tem que esses cilindros eles não são todos iguais. Você tem tipo que. Oi. Só uma coisa, eu não entendi como que fica o cilindro no caso irracional. O caso irracional ele vai ser T alfa vezes R. Certo? Ele é tipo o toro irracional, que é aquele círculo estranho. Que é esse círculo aqui. Certo? Que é tipo esse círculo pontilhado. E vezes R. Então ele é tipo um cilindro estranho sobre esse cara. Né? Então eu acho que esse é o big picture de classificação de toros. Onde quando a parte imaginária é positiva, você tem toros mesmos. E nos casos degenerados, você tem tipo toros irracionais e cilindros irracionais. E você tem o cilindro de verdade, que é um só. Né? Então, pra mim, isso é o que esse resultado significa. Esse resultado aqui. É o jeito que eu vejo ele. Né? Então, voltando aqui. Você tem dois toros são difeomorfos. C e somente C. Você consegue escrever o parâmetro de um como uma translação de Möbius aplicada no número irracional do outro. Certo? Bem interessante isso, assim. Isso tem muito gosto de geometria hiperbólica pra mim. Né? E esse é um resultado recente, assim. 1983. Tá claro essa discussão aqui? Eu acho esse resultado extremamente surpreendente, assim, tipo, muito estranho pra mim. Porque se você pensar, por exemplo, difeomorfismo entre círculos, né? Difeomorfismo entre círculos é uma monstruosidade, assim. É um espaço gigantesco. Mas quando você faz difeomorfismo entre espaços toros irracionais, é tipo muito, muito restrito. São muito poucos, assim. É muito estranho pra mim. O segundo aspecto que eu quero discutir Obrigado por você ter falado que esse resultado é recente. Eu nasci em 80, então eu me senti recente também com esse resultado. Não, é que pra matemática recente é diferente pra pessoa, né? Você é uma pessoa velha já. Boa. Né? Se você tá na área de risco por idade. Total, cara. Por idade, por saúde, por tudo. Não, vamos todos morrer. É isso aí, pessoal. Aí você tem o grupo fundamental do toro irracional. Desculpa, o grupo fundamental de T-alfa. Que ele é Z mais alfa Z. Se alfa é racional. Se alfa é racional, Z mais alfa Z é simplesmente isomorfa Z. Não tem diferença, assim. Consegue provar o isomorfismo. Mas se alfa é irracional, esse cara ele é Z mais Z. Porque o que vai acontecer é que 1 e alfa são linearmente independentes sobre Z. Como Z módulo. Né? Então, nos dois casos, se alfa é racional, o π1 é Z. Se alfa é irracional, o π1 é Z mais Z. Né? E em ambos os casos, o recobrimento universal é R. É meio estranho pensar que o recobrimento universal de T-alfa é R, mas isso eu vou explicar depois o porquê. E o terceiro resultado esquisito que eu queria discutir é que você consegue calcular coisas como, por exemplo, o π1
do grupo de diffeomorfismos do círculo. Né? Isso aqui é um grupo, de fato é um grupo diffeológico, é um grupo que tem estrutura suave e tal. E a noção de π1 faz sentido nele. E o π1 desse cara é simplesmente Z. Você consegue explicitamente provar isso. E você consegue achar o recomendo universal. Se você pensar em termos de teoria usual, que a gente está acostumado, isso é muito estranho. Porque raramente a gente calcula a π1 de um monstro desse. Eu nunca vi em livros cálculo de π1 de coisas desse tipo, assim. Né? Mas, tipo, em diffeologia é um cálculo relativamente simples e é muito bem comportado, assim. Outro resultado que eu não escrevi aqui, mas eu acho que é interessante também, eu achei muito interessante. Deixa eu abrir o artigo do próprio Sorrier, do Patrick Iglesias, que tem enunciado aqui. Que é esse resultado aqui. Cadê? Aqui. Vocês estão vendo esse teorema 2 aqui? Você tem o grupo de diffeomorfismos do toro irracional. Ele é do toro de T-alfa. O π0 dele, ou seja, o conjunto de todos os componentes conexas, ele é Z2 cartesiano Z, se alfa é quadrático, e ele é Z2 se alfa é não quadrático. Quadrático quer dizer que alfa pertence a... Deixa eu escrever explicitamente assim. Quadrático quer dizer isso aqui. Alfa é quadrático. Isso a C. Alfa pertence a Q de raiz de um C, onde C é inteiro positivo, livre de quadrados. De quadrados. Ô, Hugo, Oi. Você escreveu que se o alfa é irracional, então Z mais alfa Z é Z cartesiano Z. Isso. Você sabe se isso é parecido com tem alguma coisa natural com inteiros desses grupos? Você pode pegar, você tem esse Q aí, né? Que é de raiz de Z, você pega os inteiros desse cara. Uhum. E vai dar alguma coisa tipo Z cartesiano Z, assim, mas não exatamente Z cartesiano Z, né? Não, tipo... O que, Sabe que tem alguma relação entre esses caras? o que eu disse lá é que esse cara ele é isomorfo no sentido de grupos a Z cartesiano Z. Que é simplesmente pegar A mais alfa B e mapear em AB. É só isso que eu disse. No caso onde alfa é irracional. Não. Porque você precisa de racionalidade para esses dois caras serem linearmente independentes, né? O 1 e o alfa serem linearmente independentes. Tá, beleza. É. Não, é que eu tô pensando... Não, tô pensando alto aqui. Vai. Mas eu acho que a tua pergunta não era essa, né? Não, é mais ou menos... Não, eu entendi isso aí, mas eu tô tentando ver relação com outras coisas. Então, eu tenho a sensação que isso tem relações com muitas coisas de três números. Esse resultado mesmo aqui, pra mim, é muito misterioso. Sabe? Tipo assim, o que componentes conexas do espaço de fiomorfismos tem a ver com teoria dos números, sabe? Isso é, tipo, misterioso pra mim, assim. E eu não entendo esse resultado. Esse resultado eu não sei provar. Esses três eu sei. De novo, tem um mundo hiperbólico aí em torno, né? Por que você tem essa sensação? Porque essa relação com teoria de números é a típica relação que geometria hiperbólica tem com teoria de números. Quando você tem esses teoremas de aproximação diofantina provados via dinâmica no disco hiperbólico, é exatamente isso aí que acontece, cara. É curioso que toda essa história gira em torno dessa aparente, assim, relação entre esses dois assuntos, né? Precisa descobrir mais profundamente o que está acontecendo. Eu tenho essa sensação hiperbólica. Pra mim, quando eu percebi esse fenômeno aqui dos cilindros,
Isso tem muito gosto hiperbólico pra mim. Só que Muito, nossa, né? é tipo, é meio que o espaço de Moduli, né? Que é aquele orbifold, o espaço de Moduli de Torus, que é aquele orbifold com 2 pontos singulares, meio que falta um pedaço dele. Né? Uhum, Que eu não sei o que é. uhum. Que é R cosentado pela ação de SLZ2, é SL2E, mas eu não sei como é que ele entra na figura, eu não vejo ele geométrico ainda. E voltando para aquele resultado que você estava falando, se eu não me engano, tem um análogo para isso na versão complexa, né, dos toros complexos, que é justamente o negócio da multiplicação complexa que eles chamam, né? Que se você tem um toro complexo que existe um diffeomorfismo, acho que não trivial, é porque esse toro é gerado por um cara quadrático. Também não sei, nesse sentido de quadrático, só que é alguma coisa assim, eu não sei de cabeça, então não vou arriscar aqui agora. Mas tem um resultado do algo tipo esse parecido do com isso. zero? No sentido de diferenciais quadráticas, né? É quando você cria essas estruturas complexas via diferenciais quadráticas. Então tem relações com os supervisores de rima, isso. Sim, É. sim. Que é essa mesma relação com a geometria hiperbólica. No fundo é tudo a mesma coisa. Isso é interessante. Isso eu não sabia. Bem, voltemos ao slide. Mas, tipo, tem muita coisa que eu não entendo. Né? Mas, tipo, tem tipo, coisas nesse buraco, assim. Né? Mas eu acho que é bom definir o que é uma difiologia, né? A gente tá falando de fiologia. Foi meia hora e eu não defini o que é ainda, né? Então, difiologia é tipo, quando você estuda, sei lá, topologia, espaços vetoriais, etc., é, como eu disse, um conjunto com uma estrutura. Certo? Então você começa com um conjunto X. Uma difiologia, ele é primeiramente formado por funções de abertos de espaço euclidiano em X. Certo? Então, você pode pensar que, por exemplo, são pontos entrando em X, são curvas entrando em X, são bolinhas abertas entrando em X, são mapas de abertos euclidianos em X. O primeiro ingrediente que você precisa é esse. Certo? E satisfaz uma lista de axiomas. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que por euclidiano eu quero dizer Rn. É espaço vetorial de dimensão finita. É finito. Não estou supondo espaços euclidianos de dimensão infinita. Tá? É espaços de dimensão finita. Tá? E a lista de axiomas que ele satisfaz pontos são plots. E essas funções que a gente vai considerar, a gente chama de plot. Eu acho que a tradução em português seria parametrização. Mas plot é mais curto, então eu vou usar plot. Né? Então, a primeira axioma é que toda função constante toda constante é um plot. Né? O que é esperado, né? Porque, tipo, a ideia de plot é que você está tentando modelar quais são as funções suaves de espaços euclidianos em X. Esse é o seu objetivo. Meio que você está axiomatizando que essas funções são suaves. Então, meio que funções constantes têm que ser suaves. Então, a gente supõe que esse mapa de zero em X é uma função suave, de certa forma. Né? Então, axioma. Toda função de zero em X é um plot. Se você tem um plot, você tem uma função suave de V para U. Então, se você compor elas, você continua tendo um plot. E a terceira propriedade é, se você tem uma função de um aberto euclidiano em X, tal que essa função ela é localmente plot, o que significa que dado um ponto, existe uma vizinhança, tal que a função restrita a essa vizinhança ela é um plot, então a função é globalmente um plot. Então, localmente plot implica plot. Né? Se satisfaz esses três axiomas, você tem um espaço difiológico. Vocês querem tempo para ler o slide e absorver? Peraí, Hugo. Então, não entendi nada. Então, constantes são plots. A minha dúvida quando você de algum espaço euclidiano significa que você não está restringindo a dimensão. Não tem dimensão fixa. É diferente de variedades. Eu não estou supondo diffeomorfismo em lugar nenhum. E eu não estou supondo dimensão fixa em lugar nenhum. A única coisa que eu quero dizer é que são abertos euclidianos.
No segundo ponto aí, o V e o U podem ter dimensões diferentes. Pode ser um mapa de RN na reta, por exemplo. Beleza, Certo? tá claro. Né? Então, vamos desenhar. Porque eu penso melhor com desenho do que com palavras. Então você tem X. Primeira coisa, você enfiar um ponto dentro de X, isso é um plot. Né? Segunda coisa, se você tem um plot e você tem uma função suave, você compor esses dois caras, você faz a composta, esse cara é um plot. Esse é o segundo axioma. Primeiro axioma, segundo axioma. E o terceiro axioma quer dizer o quê? Você tem, vou fazer coloridinhas. Você tem um domínio, certo? Que vai para X, a função f. E você sabe que para cada ponto X existe uma vizinhança, tal que a função restrita a essa vizinhança é um plot, então a f era um plot também. Tá claro, sim? Por desenho? Se você combinar a segunda propriedade com a primeira, você obtém que toda função constante é um plot. Porque se você tem uma função de u em x constante, você consegue fatorar ela dessa forma. Certo? Você tem uma função constante f, você simplesmente manda u para 0 e 0 para o ponto constante. Certo? Então, toda função constante acaba sendo um plot pelo segundo e pelo primeiro axioma. Tá claro a intuição? A ideia que eu quero é modelar funções suaves de abertos de espaço euclidiano em X. Essa é a ideia. Tá claro, pessoal? Alguém tem dúvidas? Tá claro. Tá, é estranho isso? Isso é tipo, eu tô acostumado já assim, então. Vocês acham estranha essa definição? Meio que você... Parece aquela definição de variedade que usa os anéis, tipo, que pensa nos anéis de funções diferenciáveis saindo de cada aberto, ao invés de... de fato lembra isso, só que ele é oposto, né? Porque estão chegando, né? A definição por feixe de variedades, né? O que você faz? Você pega abertos da variedade e considera funções suaves que saem da variedade para reta. Aqui meio que você faz o oposto. Você pega funções que saem de um RN e vão para variedade. E essa sensação de estar de ponta cabeça, de estar tipo as coisas invertidas com nossa intuição usual, acontece o tempo todo. O tempo todo assim eu tenho essa sensação. Então é assim mesmo. Mas funciona muito bem assim. Deve ter uma definição totalmente feixes disso aí, né? Porque você está pertíssimo de definir usando feixes, de fato. Eu não sei se tem uma definição de feixes, porque os abertos variam de espaço. Então, eu não tenho intuição em qual feixe ele tá, entende? Tipo, eu não sei. Entendi. Talvez não em feixes, mas talvez dê pra fazer, por exemplo, em termos de site. Em vez de ser, sabe, sobre um espaço topológico. Você define um site e você faz tipo topos de Grothendieck, sabe? Você faz peixe sobre sites, assim. Eu não sei. Mas pra mim essa definição é tão intuitiva que eu prefiro não abstrair ela, sabe? Tipo, você tá modelando as funções suaves que entram. E de fato, na prática, é o que importa, né? Se o importante sobre variedades é integrar, normalmente, é o que você quer fazer. Simplesmente você tem um objeto na variedade, você faz pullback para RN e integra, sabe? Então, isso pra mim, é natural, assim, pra mim. Né? Então, isso é um espaço tipológico. Hugo, só para você, isso aí é o jeito do que você vai chamar de suave, né? Em algum sentido. Mas então você pode pôr coisas que são completamente o que a gente não chamaria de suave, né? Por exemplo, você poderia pegar o conjunto de todas as funções que saem de um aberto e chegam num X. Por mais não contínuas que elas chegam. Sim, e definir isso como o seu conjunto de plots. Isso é tipologia caótica. Ok. E você pode pegar todas as funções que são localmente constantes. Isso é de filologia discreta. Tem os dois extremos. É igual topologia mesmo.
Igual topologia mesmo. Tá bom, legal. Você tem meio que tipo a menor de filologia e a maior de filologia. Eu vou dar exemplos, certo? Mas a definição tá clara. Uhum. Ok. Então, resumindo assim, espaço difiológico é igual conjunto, plots e propriedades. Constantes são plots, compor pela direita por função suave preserva a ploticidade, né? Leva plot em plot. E localmente plot é a mesma coisa que plot, né? O que é usual, né? Localmente suave é a mesma coisa que suave. Aí tem os exemplos que o Auric deu agora, que é você pega conjunto e você tem a difeologia caótica. A difeologia caótica é a maior difeologia que você consegue considerar. É a difeologia, digamos que sem graça, assim. Ou seja, ela é formada por todas as funções que saem de abertos de espaço euclidiano em X. E você tem a difeologia discreta, que é a menor possível. Que essencialmente é o quê? É a difeologia que contém todas as funções constantes. Só que, se você colocar isso, não funciona por causa da terceira propriedade. Você só colocar funções constantes. Então você tem que colocar localmente constante. Se você pôr localmente constante, você obtém todas as difeologias. Hugo, Oi. indo nessa linha aí de ter o máximo e o mínimo, tem como você compor duas difeologias diferentes? Pegar um sup, um ínfimo, algo do tipo? Você pode pegar a menor difeologia contendo as duas, né? Isso vai ter uma estrutura de reticulado? Tem. Não, legal. Não sei. Provavelmente. Tá. Eu não sei dizer. Mas, tipo, se você tem duas difeologias, você pode intersectar elas, porque as duas contêm a difeologia discreta. Então, essencialmente, você está pegando a maior difeologia contida nas duas. E, dado duas, você pode pegar a menor contendo as duas. Então, eu acredito que forme um látice, sim. Né? Tá bom. Mas o fato é que tem esses dois extremos. Então, você pode fazer sup e inf no sentido de conjuntos mesmo. Eu acho que funciona. Eu não sei porque não formei. Então, exemplos. O primeiro exemplo é variedade suave. Que é tipo, é o que você quer modelar, né? Então você pega a variedade e o seu dx é simplesmente formado por todas as funções suaves que saem de um aberto euclidiano e entram na sua variedade. Isso inclui curvas suaves, isso inclui mapas de RN arbitrário na variedade, isso inclui todas as cartas, inclui, certo? As cartas. Inclui todas as funções que saem de algum aberto euclidiano e vão para a variedade. Em particular, o RN é um espaço difeológico. Você pega o RN, ele vai ser um espaço difeológico, naturalmente. Então, variedades são espaços difeológicos. Tem um exemplo que eu não coloquei, mas eu acho que a Auric vai achar talvez interessante. Que é, se você pegar X como um espaço topológico e pegar dx como funções contínuas, simplesmente, você também obtém uma difeologia. Certo? Você vai ter, tipo, a noção de suavidade vai ser diferente. Vai ter alguma coisa estranha acontecendo. Mas eu não sei se a noção de função suave vai coincidir com a noção de função contínua. Eu acho que não. Eu lembro que eu tive essa discussão com o Breno e eu cheguei em lugar nenhum. Então, eu não sei. Mas o exemplo usual que eu quero tratar é variedade suave. Certo? Variedades suaves e os plots são funções suaves de abertos euclidianos em X. Né? Caramba. Aí você tem a noção de difeologia induzida, que é, se você tem um espaço difeológico X, você tem um subconjunto dele, esse subconjunto ele tem difeologia. E como é que você constrói ela? Você simplesmente pega os plots do cara grande, do X, e considera todos os plots de X cuja imagem cai dentro de Y. Quando você faz isso, você obtém um plot para Y. Então, todo subconjunto de um espaço difeológico é um espaço difeológico. Certo? E isso chama de difeologia induzida, por razões óbvias. E o que é interessante disso é que os racionais se tornam discretos. Eu não sei vocês, assim,
mas desde no início da minha vida, desde que eu nasci, eu olho para os racionais e eu vejo um conjunto discreto. Aí eu estudo topologia e não é, sabe? E em difiologia, meio que, tipo, me parece mais intuitivo, assim, que os racionais têm que ser discretos. E por que racionais são discretos? Oi. Eu ia perguntar isso, que eu acho que você vai falar agora. Por que racionais são discreto discretos? em que sentido? Não, discreto quer dizer que a difiologia é discreta. Os únicos plots são aqueles localmente constantes. Maíra, Beleza. tá claro? Aham. Eu tenho o Q dentro de R. R tem sua difiologia, que é formada por funções de abertos de Rn na reta. Essa é a difiologia da reta. E você tem Q dentro. O Q eu posso fazer a difiologia induzida, que é o quê? A difiologia formada pelos plots de R, cuja imagem está dentro de Q. E o que eu estou afirmando é que essa difiologia é discreta. O que quer dizer que todo plot é localmente constante. A razão disso é tipo simples. Eu vou desenhar. Porque eu não sei fazer prova. Só sei desenhar. Então, você tem tipo função. Você tem deixa eu mudar de cor. Meu Deus. Preto. Aumentar a fonte. Então você tem U em Q. Certo? E esse cara é um plot. Ele ser um plot de Q quer dizer que ele é um plot de Rn também. Então ele é uma função suave de U em R. Tudo bem? Mas o que acontece? Cada componente conexa desse cara é levado num conjunto conexo. E os únicos subconjuntos conexos de Q são pontos. Certo? Então cada conjunto conexo aqui é levado num ponto. Então essa função é localmente constante. Certo? Vocês podem ver isso. Por que conexo vai em conexo? Porque a função ela é suave. Os plots de R é formado por funções suaves de abertos euclidianos em R. E é suave no sentido suave mesmo. Tá. E como essa função é suave, ela é em particular contínua. Então ela leva a conexo em conexo. Então cada componente conexa é levado num conjunto conexo. Então a imagem de cada componente conexa é um subconjunto conexo dentro de Q. E tem que ser um ponto. Pelo teorema do valor intermediário. As funções são suaves mesmo porque você fixou uma difiologia? Ela é suave por definição. A difiologia, quando tem uma variedade suave, toda vez que eu escrever alguma variedade suave, o que inclui R, Rn, etc., a difiologia ela é dada por funções suaves de abertos euclidianos na variedade. No caso da reta, a reta é uma variedade. Então, a difiologia de R ela é dada por funções suaves de abertos euclidianos em R. Certo? Funções suaves mesmo. Tá claro? Maíra. Alô? Então, pera. Se você tem uma variedade suave, então a difiologia... Mas isso não é consequência da definição de difiologia, né? Não, você não. tá falando... Eu tô definindo o que é uma difiologia numa variedade suave. É isso que eu perguntei. Você tá meio que fixando a difiologia, então. Isso. Né? Então, isso é definição. Tá, A difiologia de uma variedade suave é essa. É dada por funções suaves de verdade de abertos euclidianos em X. Mas poderia ter outra, né? Pode ter outra. Você pode fazer outras. Mas é que, tipo assim, meio que variedade suave é que, tipo, difiologia quer modelar suavidade. E variedade suave já tem a noção de suavidade natural. Então, é natural definir a difiologia compatível com a estrutura suave de Rn, da variedade. Senão, você vai ter coisas incompatíveis. Certo? Tá claro? Mas você poderia fazer outras. Você pode fazer a discreta, por exemplo. Você pode fazer a caótica. Desculpa, a discreta é de funções localmente constantes. Beleza. Localmente constantes. E a
A discreta é a menor possível. É a que contém todas as constantes. A caótica é a maior possível. É o oposto da topologia. Topologia discreta é a maior possível e a topologia caótica é a menor possível. Em difiologia tudo é de ponta cabeça por alguma razão. Então a discreta é a menor possível e a caótica é a maior possível. Beleza. Tá claro por que é discreto, então? Tá claro. Se Yeah. Hugo, aproveitando essas perguntas rapidão, fica implícito. Foi mal. Oi. Quem que tá falando? É o Thiago? Ela queria falar. Eu tava falando. Eu queria perguntar se tinha uma noção de topologia implícita numa difiologia. Toda difiologia tem uma topologia natural. Eu vou falar. Eu falo, tipo, agora, mas... Eu ia definir depois, mas eu posso falar agora. Mas deixa eu só terminar a noção de discretude. Então, o que é discreto? O que é, tipo, meus sonhos de infância. E os irracionais também são discretos. E... praticamente muita coisa discreta, né? Se você pegar aquele conjunto Z mais alfa Z com alfa... Bem, sem alfa. Esse conjunto é sempre discreto. Certo? Porque todo subconjunto dele os únicos subconjuntos conexos dele são pontos, né? Sempre, independentemente se alfa é racional ou não. Então, esse conjunto é sempre discreto. Então, tem uma noção de discretude muito estranha, talvez pensando em topologia, mas para mim eu acho natural essa noção de discretude, né? Então, você tem a noção de discretude. Sobre a topologia. Deixa eu só fazer uma digressão sobre a topologia. A topologia natural que você pode fazer é simplesmente assim. Você tem um espaço difiológico e você tem os plots. Certo? Você simplesmente pega em X. Se você, por exemplo, pegar a topologia caótica em X, ou seja, os únicos abertos são vazio e X, então todas as funções são contínuas. Certo? Porque para a imagem do espaço todo é o espaço todo, e para a imagem do vazio é vazio. Certo? Então, existe uma menor topologia que deixa todos os plots contínuos. Então, você pode pegar a maior topologia que deixa os plots contínuos. Essa vai ser a sua topologia. Né? É o que o pessoal chama de topologia final, eu acho. É isso, Gross? Ou topologia inicial, eu não sei. Topologia final, é isso aí. É a topologia final desse conjunto de setas. Né? É a maior topologia que deixa todos os plots contínuos. Essa é a topologia natural. Mas na real, essa topologia não é tão importante. O fato é que, tipo, difiologia por exemplo, deixa eu voltar pro Tor irracional. Hugo, eu provavelmente tô tentando adiantar as coisas com essa pergunta, mas Tá? como a categoria é boa, você tem germes de funções, né? Porque você pode fazer colimite de ser infinito de abertos com valores na reta, digamos. Você faz colimite disso, você tem germes de funções suaves. Sim. E provavelmente derivações formam espaço tangente, certo? Sim. Então, tem um problema aí. Diga. Quando você estuda variedades suaves, tem dois jeitos de definir plano tangente. Que é um jeito essa era a minha pergunta, exatamente. Usando curvas e usando germes. Você simplesmente pega você pega o germe de funções suaves no ponto, aí você pega o ideal maximal e faz o ideal maximal sobre o seu quadrado e dualiza. Certo? Então você tem essas duas formas de fazer plano tangente em variedades suaves. Aqui as duas noções são diferentes. Não, inclusive em variedades você tem três. Você também pode pensar em termos de derivações, né? Aqui eu vi que eu achei mais prática, a mais honesta, é por curvas. Você simplesmente pega derivações dadas por curvas. Certo? Você pega uma curva suave que entra, isso define uma derivação no ponto, e essas derivações estão contidas no conjunto de todas as derivações. Mas é diferente no conceito, na difiologia.
Em variedades é a mesma coisa, mas em difiologia não. Então você tem essas derivações dadas por curvas, e o plano tangente, pelo menos para mim, é um dos jeitos de definir, não é o único, é o span de todas essas derivações. É o espaço gerado por todas essas derivações. Mas existem definições diferentes e elas não coincidem. Mas um texto que eu estava lendo sobre geometria diferencial, nesse contexto, usava essa definição. E ela me parece mais natural. Porque, como tudo é modelado por coisas euclidianas entrando em X, nada mais natural que definir um vetor a partir de uma curva que vem de R em X, entende? Tá claro o que eu falei? Sim, sim. Não, mas que tal essa definição que eu sugeri aí? Não vai funcionar? Eu acho que não. Eu acho que não vai te dar uma Você definição faz assim, boa. você pega Porque ela é topológica. Cara, não é. Ela é topológica. Não é. Ela depende do feixe de funções suaves. E para ter feixe de funções suaves, você está pondo topologia. Você está muito topológico. Cara, assim. Eu acho que essa definição não funciona. Eu te diria que essa definição é isomorfa a essa daí do quadrado do ideal, porque ela é definida do mesmo jeito, se você pensar bem. Essas são equivalentes, se não me falha a memória. Mas a por curvas essas não. são equivalentes. Sim. Tá. Mas o problema é que... Você entendeu o que eu sugeri, né? Fazer C infinito de aberto para R, fazer colimite disso sobre abertos e derivações. Mas pensa bem, tipo, em variedades. O tempo todo a gente usa derivações de curvas. Para fazer cálculos mesmo. Tipo assim, para fazer todo tipo de argumento. Não, eu entendo. Então, do ponto de vista prático, tipo... do ponto de vista prático, é a definição certa. E para mim, moralmente também, porque você tá pegando curvas que entram na variedade. É tipo assim, é natural. Quando você modela de filologia, você faz isso. É meio que feito para fazer isso. Essas são diferentes mesmo. E essas são diferentes. É natural, né? Porque mesmo... porque isso aí é uma coisa que usa realmente suavidade, né, cara? Eu acho que a noção de... É porque essa visão fechista de geometria, ela funciona bem em geometria algébrica e variedade sem infinito. Pra variedade CK, esse negócio já é isomorfo. Exato, né? Pra variedade CK, isso já vai pro buraco, sabe? Isso, exatamente. Então aqui também tem que ir. Então, eu acho que, tipo, isso é um acidente, sabe? O fato de ter essa identificação natural. Concordo. Tá? Legal. Certo? Então, o que eu tava falando antes? Não, tudo bem. Então, você tem discretude. E isso. E o que você tem, então, é que Q e irracionais são discretos. Então, vamos definir, então, noção de suavidade, que também é de trás para frente, com a nossa intuição. Noção de suavidade de fiomorfismo. Né? O que é uma função suave? Uma função, ela é suave, uma função de x em y, espaços difiológicos, é suave se para todo plot que entra em x, a composta é suave. Certo? Se você considerar variedades suaves, isso vai te dar a noção de suavidade também, que você pode pegar plots que são cartas. E isso implica a suavidade de verdade. Então, a suavidade difiológica coincide com a suavidade usual de variedades, no contexto de variedades. Né? No contexto geral, uma difiologia é simplesmente... no contexto geral, um mapa f de x em y é suave se toda vez que eu componho por um plot de x, eu obtenho um plot de y. É simples assim. Definição igual de variedades. Isso também é intuitivo para mim, porque existe um teorema não trivial para variedades que diz o seguinte: para você verificar que uma função é suave entre variedades, você só precisa verificar sobre curvas. Se você tem uma curva entrando em x, ela leva uma curva em y. Se ela leva curvas suaves de x em curvas suaves de y, então o mapa é suave. É um teorema extremamente complicado e eu não sei a prova. Mas é verdade. Parece estranho, mas é verdade. Funções que preservam curvas suaves é suave. Então, meio que essa definição tem esse gosto. Essa definição ela tem um gosto dela levar plots e plots. Certo? Então, essa é a definição de suavidade. E de fiomorfismo é simplesmente uma objeção
suave, cuja inversa é suave também. Certo? Definição usual de diffeomorfismo. E a gente denota, do mesmo jeito que variedades, o espaço de funções suaves de x em y por ser infinito xy e o espaço de diffeomorfismos por diff x. Certo? A diferença aqui, como eu disse antes, é que o sem infinito xy, aqui ele não é só um conjunto, um espaço de função, ele tem estrutura geométrica. Eu não vou definir nesse seminário objeto exponencial, que eu acredito que não vai dar tempo, mas eu vou definir em cenários posteriores. E o mais interessante é que o diff de x, o grupo de diffeomorfismo, ele é um grupo diffeológico. O grupo diffeológico ele é praticamente a mesma coisa que um grupo de Lie. É um grupo ao que as operações são suaves. Essencialmente é isso. E ao contrário do que acontece em variedades, o diff x ele é grupo de Lie no contexto diffeológico. Ele é um grupo diffeológico. Né? Quando você estuda variedades, você tem essa deficiência, que o grupo de diffeomorfismos não tem geometria, ele é tipo um lixo. Aí o que você acaba fazendo é se restringindo para grupos menores, como o grupo de isometrias. O grupo de isometrias de uma variedade riemanniana acaba sendo grupo de Lie mesmo. Mas quando você pega grupos enormes, tipo o grupo de diffeomorfismo, não. Ele não é bem comportado. Em diffeologia você não tem esse defeito. O que é interessante porque, pensando visão assim, a geometria a la como chama, Grossi? Rapaz, final do século XIX. E você tem espaço, grupo. Klein. Klein. Geometria a la Klein. Você tem que estudar espaços e um grupo que age nesse espaço. Então você pode pensar que uma geometria suave é um espaço onde age o grupo de diffeomorfismos. Certo? Assim como uma variedade riemanniana é um espaço onde age um grupo de isometrias. E o grupo de diffeomorfismos ele tem invariantes. Ele pode não ter invariedade suave, porque em variedade suave o grupo age de forma transitiva e tal. Mas tem espaços, por exemplo, tem o quadrado, por exemplo. Se você pegar o quadrado, né, você pode pôr uma diffeologia nele e não tem como o grupo de diffeomorfismo ser transitivo. Não tem como você pegar um ponto do bordo e levar para dentro. Então, o grupo de diffeomorfismos, ele tem um invariante que é tipo levar lados em lados, vértices em vértices. Então, aqui, o grupo de diffeomorfismo, ele tem informação sobre o espaço, de fato. Assim. Ele tem geometria e ele encripta informações. Então, essa visão ela é extremamente Klein, assim. Extremamente geometria Klein. Né? Eu acho isso interessante, um aspecto interessante da teoria. E o terceiro aspecto que eu queria discutir é que, tipo assim, plots são suaves. A razão é muito simples. É o segundo axioma da definição de diffeologia. Você compor pela direita preserva a ploticidade. Você, simplesmente, se esse mapa é um plot, você compõe com uma função suave, esse é um plot. Então todo plot é uma função suave. Certo? Então o conjunto de plots é feito por funções suaves. Certo? Então, isso te dá uma visão geral sobre o que são diffeologias. Você tem seus espaços, você tem seus morfismos. Agora você tem uma categoria. Então, agora vamos discutir como é que se comporta essa categoria. A categoria diffeológica, assim. Né? Você tem produto. Produto, você simplesmente faz o produto usual. Você tem uma família de espaços diffeológicos. Pode fazer produto arbitrário, né? E, em essência, você pega a maior diffeologia que deixa as projeções suaves, certo? É meio que o oposto de topologia também, né? Topologia você pega a menor topologia e deixa as projeções contínuas. Aqui você pega a maior diffeologia e deixa as projeções suaves. É meio que você tem sempre essa dualidade. Toda vez que você pensa em topologia e é menor, em diffeologia vai ser o maior, assim. Isso é um fenômeno curioso, assim. Então, a diffeologia do produto é simplesmente você pega a maior diffeologia e deixa as projeções suaves. Essa diffeologia existe, porque, como eu disse, existem os dois extremos. Existe a menor diffeologia, que é a discreta, e a maior diffeologia, que é a caótica. Então, está bem definido. Né?
Hugo, Oi. por que é a maior e não a menor? Vamos pensar assim. Se eu colocar a de filologia maior, a menor de filologia possível, é feito pelas constantes, né? Então você tem produto, K e K, certo? Pega a menor de filologia que existe. A menor de filologia que existe é a discreta. Então, a discreta, ela é feita por mapas constantes. Se eu pego mapas constantes e componho, esse mapa aqui, ele continua constante. Certo? Então, a menor de filologia possível, que é a discreta, ela faz com que todas as porções são suaves. Então, eu tenho a menor já. Então, eu pego a maior possível. Eu já tenho uma menor, eu tenho uma de filologia que tem, eu pego a maior possível e defino ela como sendo a de filologia que funciona. Certo? Mas a maior não vai ser sempre a caótica, não? Porque na caótica todas as funções são. Então, mas suaves, pensa tipo assim. Se eu pegar uma função arbitrária aqui, nada me garante que essa composta ela é suave. Porque esses XKs, eles têm noção de suavidade. Você tem que pegar funções tal que a composta é suave. Se eu pegar todas as funções, nada me garante que essa função é suave. Ah, tá. Não, entendi. Entende? É o oposto de topologia. Não, isso faz sentido. Se eu pegar a menor possível, que é a discreta, esse cara é constante, esse cara vai ser constante também, a composta. Então, pega suave e leva em suave. Então, eu posso pegar a maior que contenha a discreta. Né? E essa vai ser a de filologia certa. Certo? E outra razão é porque, tipo, satisfaz propriedade universal de produto. Então, você sabe que é a definição certa mesmo. Né? Mas se você é uma pessoa prática, você pode pensar que, tipo, uma de filologia... A de filologia, ela é formada pelos plots do produto. Desculpa. Um plot do produto é um mapa U para produto. Tal que para todo índice K, a composta é um plot. Certo? É definição esperada, né? Você pega simplesmente... Os plots são plots tal que quando você projeta, ele continua plot. Certo? Então essa é a definição de produto. Satisfaz propriedade universal de produto, etc. Essas coisas categóricas. Eu não vou provar isso. E eu não provei também. E tem o coproduto. O coproduto você simplesmente faz a união disjuntas do espaço e você considera as inclusões. Né? Se você pegar a difiologia caótica aqui, ou seja, todas as funções, para qualquer função que entrar aqui, a composta é uma função. Então, a difiologia caótica aqui deixa as inclusões suaves. A difiologia caótica aqui deixa todas as funções suaves. Então eu simplesmente pego a menor difiologia que deixa as inclusões suaves. Certo? E essa difiologia é certa. Tudo bem? E quociente, que é o mais importante. Grossi. Diga. Falta 10 minutos para as 3. Faltam 13 minutos para 3. Eu abro para perguntas ou... acho que é a melhor ideia, então, a gente abrir para perguntas. Porque eu não vou, já que você vai terminar hoje. Começar assim. O quociente agora, depois a gente continua. O quociente é muito importante, eu acho que ele é um lugar legal para mim começar na próxima vez. Exatamente, beleza. Então eu vou, tá bom, então eu vou parar aqui. Abrir para perguntas não, aí. Não, mas primeiro, deixa eu... Tem que terminar o slide. Thank you. Boa. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado, Hugo. Os passos difiológicos são certamente muito bons. Pessoal, tem alguma pergunta aí que não foi feita durante a apresentação? Que bonito. Hugo, você pode voltar uns 2 slides? Calma. Do último slide que você parou, volta uns 2. Aqui. Isso.
Um pra frente. Isso. Diga. Calma, deixa eu ler o slide. Então, eu assisti uma palestra com o Omar semana passada, de um pessoal francês, assim, e eu deveria ter feito o que eles fizeram, assim. E a cada slide, eles davam uma pausa para respirar, assim, no final, assim, pra pessoa ler e ir mais devagar. Porque é meio estranho, porque você não consegue olhar pra plateia e você não tem o feedback, assim. Então, talvez esse tenha sido um erro, assim. Próxima vez eu vou fazer mais pausado, assim. Na verdade, eles fizeram um descanso só na metade da apresentação. E depois o pessoal interrompia o palestrante. Mas tem que interromper mesmo. Mas deu para entender tudo, Hugo. Foi claro, então. Sim. Pra mim isso é uma experiência nova, assim. Eu nunca tinha apresentado nada online, assim. Então, vocês acharam legal esse approach de alternar entre escrito e slide, assim? Sim, bem legal. Legal. Beleza, entendi. Valeu. Tá. Alguém tem mais perguntas, sim? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma. Fala, Omar. Calma. Assim como na topologia dá para ter uma base que gere uma topologia, tem alguma coisa assim aqui que gere uma difilogia que você tenha lido assim no livro? Não, então, você pode simplesmente pegar a menor difilogia e contém aquelas funções. Né? Se você pegar, por exemplo, a difilogia discreta, é meio que tipo você pega a menor difilogia que contém as funções constantes, que são as funções localmente constantes. Né? Assim como em topologia, né? O que é tipo uma base? Uma base é um conjunto de... é uma família de conjuntos e ela gera um espaço topológico, quer dizer que tipo, é a menor topologia que contém aquela base. Né? Você pode pensar dessa forma, assim. Em termos de... como você tem os extremos, né? Você sempre tem a maior difilogia e a menor difilogia, você pode fazer essa brincadeira. Né? O tempo todo. Por exemplo, quando eu for definir a difilogia do ser infinito, eu vou pegar a menor difilogia que satisfaz certa função. Certo? E vai funcionar. Né? Entendi. Obrigado. De nada. Fala, Maíra. Eu tenho uma dúvida no sentido histórico, assim. Uhum. A difilogia, ela surgiu no meio, com essa necessidade de tornar os quocientes também uma difilogia, ou foi outra razão? Assim, eu acho que a razão histórica foi estudo de potenciais não periódicos, que são... que, tipo, essencialmente são funções que são invariantes por... Eu não tenho certeza disso, talvez eu esteja falando besteira, assim. Mas são funções que são invariantes, são funções do toro, invariantes por esse grupo. Né? E funções invariantes por esse grupo quer dizer que elas são funções do quociente. Então elas meio que surgiram em física, no estudo dessas coisas de quântica e tal, para estudar potenciais com esse tipo de comportamento. Né? Então, de certa forma, sim, surgiu para estudar quocientes, mas ela surgiu em contexto mais físico. De certa forma, esse approach que eu estou fazendo ele é um tanto histórico. Mas depois a teoria foi sequestrada por geômetros e vem desenvolvendo ela. E a razão pela qual eu estou interessado nela, de fato, é que ela permite fazer quocientes arbitrários. Que é o que eu ia definir agora e vai ficar para o próximo seminário. Como você pode fazer quocientes arbitrários, você tem muita liberdade. Porque tipo, quando você trabalha com variedades, você tem que pôr hipóteses sobre o grupo que você está agindo. O grupo tem que agir de forma transitiva. O grupo tem que agir de forma propriamente descontínua e livre. Para você poder fazer quociente e obter variedade. Aqui, não tem hipótese nenhuma. Você simplesmente quocienta e é espaço difiológico. E meio que, tipo, nas coisas que a gente está estudando, isso é importante porque
os quocientes têm sentido. Tem invariantes para esses quocientes, mas a gente não sabe o que esses invariantes medem. Né? Então, é meio que. Essa é a razão pela qual eu estudo isso. Né? Então, em essência é isso. Assim. Legal. Okay. Perguntas, pessoal? Perguntas. Tem mais perguntas, pessoal? Hugo. Oi. Olá. Vou fazer Cauê? uma pergunta aqui. É Cauê. Ô, Cauê, tudo bom? Tudo bom, Hugo. Vou fazer uma pergunta que eu não formulei muito bem ainda, mas direcionada a você que disse que sente essas coisas bem naturais, assim. Uma coisa que para mim não é muito natural é pensar nas funções que compõem a difeologia entrando na variedade. Na variedade não, no espaço, no X. Sim. É natural no sentido de que você espera que esse tipo de funções partam de um aberto, então se você, em vez de fazer com as setas saindo do X, fazer com as setas entrando no X, você tem como pedir que o domínio seja um aberto em algum lugar. É natural nas variedades você pensar nessas setas entrando quando você está parametrizando variedades de dimensão menor lá dentro, tipo curvas ou coisas assim, já é o natural. Mas no contexto de cartas e tudo mais, em geral a gente pensa nas setas saindo. Sim. Eu só fiquei me perguntando sobre se no contexto de cartas também a gente devia talvez pensar nas setas também como entrando. Não sei, fiquei me perguntando sobre isso. A intuição que eu tenho é que, tipo assim, em variedades os dois são importantes. Por quê? Você usa funções saindo quando você estuda diferenciabilidade. Porque quando você tem funções saindo, você tem a noção de derivação, e você pode aplicar derivação nas funções suaves, certo? Então, a noção de função saindo, ela é muito compatível com a noção de diferenciação. Do ponto de vista da integração, o oposto é verdade. Porque quando você vai integrar, você parametriza, e aí você tem uma forma diferencial sobre a variedade, você puxa pela sua parametrização e integra. Então, meio que em variedades, como você tem as duas noções muito compatíveis entre si, você tem as duas estruturas como sendo relevante. As funções que saem e as funções que entram. Uma tem sabor diferencial e a outra tem sabor de integração. Do ponto de filologia, a impressão que eu tenho é que a parte diferencial ela é mais complicada, mas a parte integral é muito mais simples, porque você está modelando por coisas que entram. E para mim é natural modelar por coisas que entram, porque, tipo, por exemplo, o que é um círculo dentro de um espaço? O círculo dentro de um espaço, ele é o morfismo de círculo no espaço, né? Para mim, tipo, isso é natural. O que é, por exemplo, a deformação de um círculo, tipo uma isotopia? É simplesmente você pegar uma função que entra, a função do círculo cartesiano R, que entra no espaço. Sabe? E essas coisas para mim são mais naturais, assim. Né? Okay. Isso depende muito do seu ponto de vista. Eu acho que a dualidade que acontece é integração e diferenciação. Diferenciação tem esse viés de coisas que saem e integração tem esse viés de coisas que entram. Filosoficamente eu penso assim. Não sei se isso te convence. Deixa mais bonito, sim. Eu tô mais bonito, eu quero dizer, não parece mais tão estranho de olhar. Faz sentido. Mas a diferenciação, assim, pra mim é misteriosa ainda, nesse contexto. Tá bom. Oi, Hugo. Opa. Quem ia falar? O Leandro. Bom, Hugo, você tá me ouvindo? Ouvindo. É Breno? Deixa eu perguntar. É o Breno. Como é que tá o status da questão geométrica dessas estruturas? Em que contexto? Por exemplo, conexões e coisas do tipo. Então, não sei. Eu sei que tem teoria de fibrados, muito bem formulada, assim. A teoria de fibrados é maravilhosa. E tem teoria de formas muito bem definida. Eu não sei como as duas coisas se conversam. Né? Porque, tipo assim, você pode fazer toda a geometria riemanniana, fibrados vetoriais e tal,
e definir os objetos geométricos, como conexão, curvatura, etc., do ponto de vista de formas diferenciais. Então, eu acho que deve ser bem comportado. Assim. Não, sabe quando você tem aquela sensação, aquele gut, assim, de que, por exemplo, o que acontece de dar essa identificação boa que a gente tem entre a topologia, por exemplo, aquele negócio, a gente pode classificar, a gente pode caracterizar algum aspecto topológico de algo através do aspecto diferencial, né? Ou seja, sei lá, classe de Chern, classe de Pontryagin, todos são objetos que se expressam de uma forma diferencial, mas que aparecem do ponto de vista topológico. Uhum. Isso me dá a impressão que é culpa do... Validade Poincaré. De certa forma sim, mas mais que isso, eu tenho a impressão que é culpa de você ter uma compatibilidade entre a estrutura topológica e a estrutura tiologica, que você tem a topologia induzida pela tiologia, nesse caso. Então eu fico me perguntando se isso também vale para uma questão para além das variedades. Por exemplo, se eu tiver um espaço métrico, no sentido de fazer geometria métrica, por exemplo, certo? Se eu consigo associar e eu tenho uma difiologia sobre esse espaço cuja topologia é compatível. Eu consigo uma noção de compatibilidade dessa métrica com uma compatibilidade com a conexão. Por exemplo, em algum sentido. Eu queria saber se eu poderia extrair algum invariante desse espaço utilizando uma noção de conexão nesse. Você quer fazer geometria riemanniana sobre espaços... Eu quero fazer morfismo de Weyl em espaços métricos, não em variedades. Cara, eu não sei. Eu não sei. Realmente não sei. Mas sobre a noção de... Sobre essa sensação comológica-homológica, eu vou te falar em termos de curvatura, né? Tipo, curvatura... tudo se parece que ronda em torno da pergunta do Grossi. Sobre as duas definições de plano tangente. Né? Uma tem sabor de integração e a outra tem sabor de diferenciação. E em variedades as duas coincidem. Né? E eu acho que isso é o que está por trás, no fundo, do fato de você poder definir curvatura em termos de campos e curvatura do ponto de vista de formas diferenciais. É meio que tipo uma sensação que eu tenho, assim. Mas eu não sei, eu realmente não sei, assim. Mas, por exemplo, existem vários candidatos à generalização de estrutura suave, né? Por exemplo, existe. Esse é um mundo diferente, né? Não foi o caso que nem, por exemplo, de Infinite Category, que todo modelo se mostrou em algum sentido mais ou menos igual, né? Uhum. Mas aqui, por exemplo, a gente tem esse negócio de, sei lá, espaço de Sierkowski, né? Que eles chamam, que é o Sikorsky, né? Que é aquele que é a direção contrária, né? Que nem o Cauê estava falando, né? Você olha os morfismos que saem, por exemplo. Sim. Você tem Frolicher, que usa os dois, né? E todos eles com aquele apoio naquele teorema do lado bom, não sempre lá. Mas um acaba incluído no outro, assim. Em algum sentido eles são equivalentes ou não, mas eles não são a mesma categoria. Tem coisa que é num e que não é no outro. Sim. Então, eu fico pensando se existe algum espaço melhor para tratar que junta melhor a questão da geometria com a topologia, mas parece que o pessoal, todo mundo que trata do assunto fala que não é função da difilogia se preocupar com a topologia, né? Então, esse é o fato. Esse é o fato. Tipo, a topologia é irrelevante. Que tipo... Desculpa, Auric. Mas, tipo... Vamos pegar o exemplo do T-alfa, certo? Se eu pôr a topologia difiológica nesse espaço, você só tem dois abertos. Você só tem o espaço todo e o vazio. A topologia difiológica é absolutamente inútil aqui. Assim como a topologia quociente. Né? Mas, do ponto de vista difiológico, esse espaço é extremamente rico. Entende? Então, a topologia, tipo, não criptografa muita coisa em difiologia, assim. É por isso que eu me então, pergunto, não pense topologicamente nesse contexto. Eu acho que não vale a pena. Assim. É o que eu fico pensando, por exemplo, que justamente no caso das variedades, né? Quando você tem, por exemplo, você tem conexões que não são compatíveis com a métrica, né? Então, eles não têm muito a ver com a topologia, no final eles não estão muito ligados com a topologia em si. Assim, você tem muitas utilidades para elas, mas, assim, em geral, para falar de aspectos topológicos, sempre o que acaba te interessando é a versão, é a de Levi-Civita, né? É a compatível com a métrica, né? Em algum sentido, né? Sim. Mas, por isso que eu perguntei a respeito se para espaços métricos gerais haveria alguma noção relativa. Eu não sei, Bran. Realmente não sei. É que, tipo assim, a maior parte dos artigos que eu vi nisso é muito high level e, tipo, categórico, assim.
né? Os que eu tô tentando entender, e, tipo, me parece mais interessante do meu ponto de vista, são aqueles voltados para geometria diferencial, para valer, assim. E eu acho que existe muito espaço para fazer pesquisa low level com esses objetos, entende? Né? Mas do ponto de vista métrico, eu não sei, realmente não sei. Tô ignorante nisso. Ô, Hugo, eu vou tentar fazer o qualquer minha intuição de topólogo aqui no caso, Tá. ver se o que você acha e ver. E também por que dá aquela dualidade, né, do aumentar e o diminuir, né, quando um aumenta o outro diminui. Eu acho que se você não tivesse preocupado com suavidade, pensa que você está só preocupado com continuidade. Tá bom. Então, em algum sentido, você está querendo pegar definir no braço quais são as funções que você vai considerar contínuas, que saem do RN e chegam no seu espaço, no seu X. Então, aí, se você for fazer a definição desse jeito, aí tudo sai naturalmente topológico, do tipo, você vai cair na topologia talvez forte, que o pessoal chama, né, que tipo, vai ser a maior topologia porque percebe, como você tá brincando, tentando definir uma topologia na imagem. Então, quanto mais abertos na imagem, menos funções contínuas você tem. A quantidade, certo, você tem mais abertos para verificar que quanto mais abertos você colocar nesse lugar, menos funções você vai ter, que você vai considerar que são contínuas. Você está colocando mais funções contínuas, né? Então, é isso que eu estou falando. Tipo, se você. Pensa que você não tinha você não tem uma topologia na imagem por enquanto. Sim, aí agora eu quero definir uma topologia lá. Então você vai no sentido com essa coisa que a gente pensa de topologia fraca, né? Que é do tipo pegar a menor topologia que faz isso aqui, faz sentido quando a gente vai definindo o domínio. Mas quando você está brincando na imagem, é o contrário. Você quer, quanto menos aberto, mais funções. E quanto mais funções, menos aberto. Você vai, por isso que inverte tudo, porque a gente está brincando desse lado. Só que aí imagina que então, se você fizesse isso, começasse como falando assim, tipo, olha, eu tenho essas funções, essas aqui que saem do RN e chegam no meu lugar, e eu quero que essas sejam as funções contínuas, meio que tudo que você estava fazendo hoje, produto, toda aquela parte no final, é exatamente o que você fez. A única coisa é que em algum momento você se dá conta que você não, como você falou, você não está nem aí para topologia, você não precisava pôr uma topologia nesse lugar. Você está forçando a barra para pôr uma topologia, enquanto que a única coisa que você queria era falar quem são as funções que prestam. Então você para de falar de topologia e fala essas são as funções que prestam, só que você continua fazendo, tipo, generalizou essa ideia anterior que eu falei, do tipo, que é como empurrar a topologia para lá, só que eu falei, agora eu quero que as funções aqui prestam, só que eu axiomatizei funções que prestam. Certo. Do tipo, parece mais. Parece um jeito de intuir quais que vão ser os axiomas e como a coisa vai funcionar. E aí explica esse troço do inverter tudo. Isso que você falou me lembra outra coisa. Tipo, eu concordo com essa tua intuição, mas a gente modela aqui pensando em funções suaves, porque tem o segundo axioma, que fala que compor pela direita compor pela direita por função suave te dá estrutura, mas poderia trocar isso por funções contínuas. Mas o que eu acho a pergunta mais interessante, talvez, é se dá para fazer geometria algébrica com essa linguagem. No sentido que eu troco a noção de abertos de RN por fechados de Zariski ou coisa assim. Isso é uma pergunta que eu não sei, assim. Mas isso também tem gosto de geometria algébrica para mim, por alguma razão, assim. Mas... Não, na hora que você pôs essa definição aqui, porque percebe, o único lugar que aparece o que você de fato se interessa é nesse segundo axioma. Tipo, o resto, ela só tá fazendo a topologia funcionar. O resto é só para o caso particular da topologia funcionar, e o que te interessa de fato é ali. Então você poderia trocar aquilo por outro espaço, por exemplo, pode ser que você não gosta da RN, outra coisa, e outra estrutura. Poderia talvez trocar por CK, por ser infinito, por holomorfo, por whatever, assim. Então, se você está preocupado mais com uma estrutura só de medida ou alguma coisa, talvez aí você colocar uma estrutura de medida, só alguma coisa que, tipo, não sei. Entendeu? Tipo, dá a impressão assim que o resto é só para falar que a topologia, em algum sentido, ele vai generalizar essa ideia de topologia que eu falei.
que é para pegar o Talvez isso responda a pergunta do Breno, no sentido que talvez para estudar espaços métricos ou espaços length spaces, talvez o certo seja mudar aqui, mudar a noção de suavidade e trabalhar com outra coisa, sabe? Algo parecido com isometria ou alguma coisa assim, alguma coisa que preserva de contração. fato a estrutura que você está preocupado. Eu acho que seria o mais natural, talvez. Porque, tipo, meio que no espaço métrico não tem suavidade, né? Mas você tem noção de função Lipschitz, você tem noção de função uniforme, né? E eu não sei, assim. Eu acho que tem uma dessas categorias de espaços diferenciados, morfologia em si. Acho que é espaços de Shen, tem várias definições, eu acho, mas que as funções que você exige entre os espaços testes não são suaves. Tipo, acho que um exemplo é o caso que eles pegam de simplexos e as funções são espaços trianguláveis e são aplicações de poliedro, né, digamos assim. Uhum. Eu acho que é um exemplo do Shen, por exemplo. Mas acho que tem um artigo desse Endel, se não me engano, que chama Comparative Morphology. Ele é famoso, assim, que eu não entendo nada, porque é um categoricismo meio chato, assim, mas ele faz a comparação de vários modelos, assim, então ele compara o Soyo com o Smith, com o Frolicker, e assim, tem umas diferenças categóricas, equivalências, mas no geral são categorias diferentes, assim, todas elas. Certo. E tem um modelo geral para esse tipo de categoria que eles consideram, né? E existe limite sempre na questão topológica, assim, na questão topológica sempre não dá para ir muito longe. Certo. Não, ok. Me permita fazer mais um comentário que eu esqueci. Não que eu esqueci, eu ia deixar pro próximo, mas aqui eu já posso fazer. Que é... Eu defini o que é topologia difiológica já, né? O comentário que eu queria fazer é essas duas definições corretas aqui, né? Quando você define variedades por carta, você tem a sensação de que tem algo errado, assim. Eu não sei, o Grossi que me convenceu desse fato há muito tempo atrás, assim. E definição por carta é um tanto artificial, assim. Né? E por isso é que meio que você acaba gerando patologias, assim. Eu não sei, tipo... Mas do ponto de vista difiológico, você pode definir variedade simplesmente como sendo um espaço difiológico que é localmente difiomorfo a um aberto de Rn. Certo? Você simplesmente define variedade assim. Você define variedade suave como sendo um espaço difiológico com probabilidade blá blá blá. E você pode definir orbifold da mesma coisa. Pode falar que um orbifold é um espaço difiológico localmente modelado, ou seja, localmente difiomorfo a um aberto desquociente, que também é um espaço difiológico. Né? Rn concentrado por um grupo é um espaço difiológico. Então, o legal de difiologia é que permite definir coisas clássicas como variedades e orbifolds de forma óbvia. É um espaço difiológico localmente modelado por tal propriedade. Isso permite definir fibrados sobre essas coisas também. Isso é o que eu pretendo falar eventualmente, assim. Você tem definição de fibrados para variedades, usual. Mas você também tem orbibundles, que são fibrados sobre orbifolds. Que é um tanto estranho quando você estuda só sobre orbifold, eu achei estranho. Mas, tipo, você simplesmente pode pensar que são fibrados sobre espaços difiológicos modelados dessa forma, assim. Isso para mim, embora não acrescente muito do ponto de vista prático, filosoficamente mudou bastante minha vida, assim. Esse é um último comentário que eu queria fazer, assim. Hugo, sobre essa parte aí de funções suaves, é que, na verdade, essa coisa é um pré-feixe, né? Um pré-feixe na categoria de filologia. Desculpa. Só que você toma um pré-feixe na categoria de abertos euclidianos com funções suaves como morfismos, né? Que o que você faz é associar para cada aberto um subconjunto de funções. Não, mas mas é um pré-feixe sobre qual espaço topológico? Não é exatamente um pré-feixe, é um site. Então, não é um pré-feixe no sentido de site. Tudo bem, feixe, tem um nome esse negócio, feixe concreto no site, é isso. Uhum. É um concrete sheave nesse site aí, tudo bem? Uhum. O ponto é que se você vai trocar, o que eu não sei é se você vai trocar esse aberto euclidiano com morfismos suaves para uma outra categoria, se você vai conseguir que a categoria de espaço difiológico seja tão boa quanto ela é aí. Esse é o ponto.
Eu não sei. Entendeu? Imagina que você troca por CK. Beleza, tudo bem, a definição passa, mas a categoria continua boa? Ela continua sendo CCC e tal? Sim. Talvez, né? Talvez, né? Porque disso não depende nada. Então, a parte do exponencial eu não sei. Então. Mas então, assim, vocês têm razão, claro, sobre a possibilidade de trocar naquela definição ali suave por alguma outra coisa. O que eu não tenho certeza é se você continua tendo exponenciais, continua tendo uma categoria com tanta riqueza igual essa daí. Bicompleta certamente é. Isso não interfere em nada. Concordo. Mas tipo, o problema talvez seja Mas cartesiana, eu não sei. Eu não tenho certeza, tem que verificar. Eu não fiz essa conta. Então eu não sei. Porque talvez essa seja a razão para não fazer esse negócio tão geral, né? Pode ser. Talvez essa seja... Daqui tem algum uso de suavidade. Mas é que, tipo, nesse lugar. A razão prática é que, tipo, você pode definir derivações. Assim. No sentido de derivar curvas mesmo. Porque você precisa da suavidade mesmo. Porque você tem uma curva que entra e você tem uma função que sai. Quando você compõe os dois, é suave por definição. Aí você pode derivar. Entende? Tipo, então, o fato de você poder derivar de verdade... meio que talvez seja a razão por trás, assim. E talvez não tenha nenhum motivo categórico, mas o motivo prático mesmo. Né? Mas eu não sei se de fato, se eu, por exemplo, restringisse para CK, se a categoria seria... se teria objeto exponencial, assim. Eu não tenho certeza. Então, esse é o ponto. Pois é, mas o que você tem é um funtor dessa categoria de abertos euclidianos com morfismos suaves para sets, certo? É isso que você tem. Desculpa, repete. Por isso eu não entendi o que você falou. Você tem um funtor que vai da categoria de abertos com morfismos que são funções suaves, abertos em Rn com morfismos que são funções suaves. Morfismos entre si. Isso forma um site. E você tem um funtor disso aí para sets. Isso, é um funtor contravariante e tal. Você faz op, mas o que é funtor de categoria op para sets? Pré-feixe, rapaz. Né? Sua definição de pré-feixe é muito estrita. Não, tudo bem. É exatamente um pré-feixe. Não, tudo bem. Nenhuma objeção, assim. E talvez a última condição aqui seja simplesmente feixificação, né? Isso. Não, é isso aí. E aí você tem uma feixificação. Acho que sim. Pode ser. Pode ser. Legal. Bom, pessoal, temos mais perguntas? Acho que é isso. Então, se não temos mais perguntas, Hugo, obrigado. Vamos agradecer o Hugo. Valeu. Obrigado, pessoal. Um grande prazer.